O filho do meu marido disse que me viu abraçando outro homem no estacionamento. Era meu irmão. Em vez de perguntar, ele surtou, gritou e me mandou sair da casa dele. 3 dias depois, acordei com 34 chamadas perdidas. Eu me casei há pouco mais de um ano com um homem que parecia ser tudo o que eu sempre quis. Vamos chamá-lo de marido, porque agora esse título tem um gosto amargo na minha boca. Ele era gentil, maduro, estável. Um pai solteiro que havia perdido a esposa há alguns anos e que carregava aquele olhar de quem finalmente encontrou paz depois de muito sofrer. Quando nos conhecemos, ele me disse que estava pronto para recomeçar, que queria construir uma família de verdade. E eu acreditei. O filho dele tinha 16 anos quando nos casamos. Vou chamá-lo apenas de enteado, porque nunca consegui que ele me chamasse de madrasta, muito menos que me visse como alguém próximo. Nos primeiros meses, ele foi educado, mas distante. Respondia com monossílabos, desviava o olhar quando eu tentava conversar e passava horas trancado no quarto jogando videogame. Eu não levei para o lado pessoal. Imaginei que fosse normal. Afinal, ele tinha perdido a mãe, e agora havia uma estranha ocupando o espaço dela na vida do pai. Eu me esforcei de todas as formas possíveis. Acordava cedo para fazer o café da manhã favorito dele, levava-o para a escola mesmo quando estava atrasada para o trabalho, cozinhava os pratos que ele gostava, perguntava sobre o dia dele, sobre os amigos, sobre qualquer coisa que pudesse criar uma ponte entre nós. Ele aceitava tudo isso com um misto de indiferença e tolerância, como se estivesse apenas esperando o momento certo para me mostrar que eu nunca seria bem-vinda de verdade. Com o tempo, a indiferença começou a se transformar em algo mais sombrio. Ele percebeu que tinha um poder que eu não tinha, a confiança cega do pai. Sempre que eu pedia que ele fizesse algo, lavar a própria louça, arrumar o quarto que parecia um campo de batalha, desligar o jogo depois da meia-noite quando tinha aula no dia seguinte, ele corria para o pai com uma versão distorcida da história. Dizia que eu pegava no pé dele, que o tratava como empregado, que não o queria ali. E meu marido, protetor e cego pelo amor paterno, sempre acreditava. Sempre. Eu tentei conversar com meu marido sobre isso. Expliquei que não estava sendo injusta, que só queria que houvesse algum senso de responsabilidade na casa. Ele ouvia, concordava com a cabeça, mas no fundo eu sabia que ele sempre ficaria do lado do filho. Era como se eu estivesse lutando contra um fantasma que eu nunca conseguiria vencer. E talvez, no fundo, eu já soubesse que aquela batalha estava perdida desde o início. O que eu não imaginava era até onde o enteado estava disposto a ir para me destruir. Foi em uma terça-feira comum de tarde. Eu tinha saído para fazer compras no supermercado, e, por coincidência, encontrei meu irmão no estacionamento. Nós não nos víamos há algumas semanas porque ele tinha estado viajando a trabalho. Quando o vi, corri até ele e nos abraçamos rapidamente, daquele jeito fraterno e caloroso que irmãos se abraçam quando sentem saudade. Conversamos por uns 5 minutos. Rimos de alguma piada interna da família, e cada um seguiu seu caminho. Uma cena absolutamente inocente e banal. O que eu não sabia era que o enteado tinha me seguido até lá. Ele tinha ido atrás de mim para pedir dinheiro escondido do pai, como sempre fazia quando queria comprar algo sem que o pai soubesse. E quando me viu abraçando meu irmão, ele não pensou 2 vezes. Tirou o celular e fotografou a cena de longe, em um ângulo que parecia propositalmente comprometedor. Meu irmão estava de costas, então não dava para ver o rosto dele. E o abraço, capturado naquele momento congelado, podia ser interpretado de 1000 formas erradas. Naquela noite, cheguei em casa por volta das 7:30 da noite, cansada e carregando sacolas de compras. A casa estava em silêncio, o que era estranho porque geralmente havia música, ou o som do videogame vindo do quarto do enteado. Quando entrei na sala, vi meu marido sentado no sofá, com o rosto vermelho e as mãos tremendo. O enteado estava ao lado dele, com uma expressão que eu só posso descrever como triunfante. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, meu marido explodiu. Gritou, perguntando quem era o homem da foto. Eu não entendia do que ele estava falando. Ele pegou o celular do enteado e enfiou na minha cara, mostrando aquela imagem borrada de mim abraçando alguém. Tentei explicar que era meu irmão, que tínhamos nos encontrado por acaso, que não havia nada demais. Mas ele não queria ouvir. Estava tomado por uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Uma raiva alimentada por insegurança e por anos de medo de ser abandonado de novo. O enteado permaneceu em silêncio, assistindo a cena como quem assiste a uma peça de teatro que ele mesmo escreveu. Quando tentei mostrar fotos do meu irmão no celular para provar quem ele era, meu marido disse que eu poderia ter inventado qualquer história, que ele não era idiota. E então veio a frase que mudou tudo. Sai da minha casa. Agora. Eu fiquei paralisada. Olhei para ele, esperando que percebesse o absurdo do que estava dizendo. Olhei para o enteado, que desviou o olhar pela primeira vez. Mas meu marido estava irredutível. Repetiu a ordem, dessa vez mais alto. E então algo dentro de mim simplesmente desligou. Não havia lágrimas, não havia desespero. Apenas um vazio frio e uma certeza cristalina de que aquele casamento tinha acabado naquele exato momento. Subi as escadas em silêncio. Peguei uma mala e coloquei o essencial dentro. Algumas roupas, documentos, o carregador do celular. Desci novamente e passei pela sala onde eles ainda estavam. Meu marido tinha a cabeça entre as mãos e o enteado continuava com aquela expressão que misturava vitória e algo parecido com arrependimento. Não disse uma palavra. Apenas saí pela porta e dirigi até a casa da minha melhor amiga. Ela me recebeu sem fazer perguntas. Preparou chá, montou um colchão na sala e ficou acordada comigo até as 3 da manhã enquanto eu processava o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, meu marido enviou algumas mensagens curtas e frias perguntando onde eu estava, se estava bem, dizendo que precisávamos conversar. Eu não respondi. Não tinha nada a dizer. O que eu não sabia era que, enquanto eu estava tentando reconstruir minha vida destroçada, algo estava acontecendo na casa que eu tinha sido forçada a deixar. 3 dias depois de ter sido expulsa, acordei às 6:30 da manhã com o celular vibrando sem parar. 34 chamadas perdidas. Todas do meu marido. As primeiras tinham sido feitas durante a madrugada, por volta das 2, das 3 da manhã. As últimas eram das 6. Havia também mensagens de voz, e-mails, mensagens de texto,
todas desesperadas, todas pedindo que eu atendesse, que voltasse, que conversássemos. Na última mensagem de voz, a voz dele estava quebrada, quase irreconhecível. Dizia que o filho tinha confessado que mentiu, que tinha distorcido a situação de propósito, que se arrependia. Que ele, meu marido, tinha sido um idiota, que deveria ter confiado em mim, que precisava de mim de volta, que não conseguia dormir, que a casa estava vazia sem mim, que ele me amava. Eu ouvi a mensagem 3 vezes, e a cada vez, sentia menos. Não havia raiva, não havia tristeza, não havia nem satisfação pela confissão tardia. Havia apenas uma clareza gelada. Aquele homem tinha me expulsado da própria casa baseado na palavra de um adolescente manipulador, sem me dar o benefício da dúvida, sem me ouvir, sem confiar em mim. E por mais que ele estivesse arrependido agora, o dano estava feito, a confiança estava morta, o respeito estava morto, o amor, se é que ainda existia, estava irrelevante. Não respondi. Bloqueei o número temporariamente e voltei a dormir. Mais tarde naquele dia, minha amiga me mostrou algo no celular dela. O enteado tinha postado uma foto no Instagram. Uma selfie com uma expressão séria, quase arrependida. E uma legenda que dizia: a mentira foi longe demais. Nos comentários, amigos dele estavam zombando, fazendo piadas sobre ele ter brincado de detetive particular, dizendo que ele tinha destruído o casamento do próprio pai. Alguém comentou: cara, você é um idiota. Ela era legal. Outro escreveu: você ferrou tudo. Foi então que percebi. A confissão não tinha sido um ataque de consciência. Tinha sido consequência da pressão social, da vergonha pública, do peso de ser exposto como mentiroso pelos próprios amigos. Ele não tinha sentido remorso por me machucar. Tinha sentido medo das consequências para ele mesmo. E foi nesse momento que tomei minha decisão final. Fiz capturas de tela de tudo. Da postagem, dos comentários, das mensagens desesperadas do meu marido. Salvei as fotos do meu irmão que provavam quem ele era. Organizei tudo em uma pasta digital, como se estivesse montando um processo. Porque, de certa forma, era exatamente isso que eu estava fazendo. 3 semanas depois, meu marido conseguiu me convencer a encontrá-lo. Ele insistiu tanto, enviou tantas mensagens através de conhecidos em comum, apareceu na empresa da minha amiga tentando falar comigo, que eventualmente concordei. Marquei em um café neutro, em uma tarde de sábado às 3 horas. Ele chegou 10 minutos adiantado, com o rosto cansado e olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Sentou-se à minha frente e começou a falar. Pediu desculpas de todas as formas possíveis. Disse que tinha sido um covarde, que deveria ter confiado em mim, que o filho estava fazendo terapia agora, que ele entendia o quanto tinha me machucado. Disse que me amava, que queria que voltássemos a ser uma família, que faria qualquer coisa para consertar. Eu o deixei falar. Bebi meu café em silêncio, olhando pela janela, observando as pessoas passando na rua. Quando ele finalmente terminou, ficou me olhando com aqueles olhos esperançosos, esperando que eu dissesse que perdoava, que voltaria, que poderíamos recomeçar. Foi quando ele fez a pergunta que selou o destino dele. Você refletiu sobre tudo isso? Sobre nós? Abri minha bolsa lentamente, tirei um envelope marrom e coloquei sobre a mesa, entre nós. Sim, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu refleti bastante. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro estavam os papéis do divórcio, já preenchidos, já assinados por mim, esperando apenas pela assinatura dele. Vi o sangue sumir do rosto dele enquanto lia a primeira página. Ele olhou para mim como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Quando você escolheu acreditar em mentiras ao invés de olhar nos meus olhos, eu disse, mantendo a voz firme. O casamento acabou. Não naquela noite, mas em todos os meses anteriores, quando você sempre escolheu acreditar nele em vez de me ouvir. Aquela noite foi apenas a gota final. Ele tentou argumentar. Disse que podíamos fazer terapia de casal, que ele mudaria, que conversaria seriamente com o filho. Eu balancei a cabeça. Não é sobre mudar, eu expliquei. É sobre quem você realmente é quando está sob pressão. E você me mostrou exatamente quem é. Alguém que me expulsa da própria casa, sem uma conversa, sem confiança, sem respeito. Não dá para voltar atrás disso. Levantei-me, deixei dinheiro suficiente para pagar meu café e saí sem olhar para trás. Ele ficou sentado ali, segurando aqueles papéis como se fossem uma sentença de morte. O que aconteceu depois chegou até mim através de conhecidos em comum. Quando ele chegou em casa e contou ao filho sobre o divórcio, o garoto perdeu completamente o controle. Gritou, chorou, jogou o celular contra a parede quebrando a tela. Disse que só queria que eu fosse embora temporariamente, não para sempre. Que não imaginava que o pai me amava tanto assim, que não queria que a família se destruísse. Mas era tarde demais. A família já estava destruída. E, ironicamente, tinha sido destruída exatamente por quem mais queria protegê-la de mim. As semanas seguintes trouxeram reviravoltas que eu não esperava. Um dos amigos do enteado, incomodado com toda a situação, fez uma denúncia formal na escola sobre cyberbullying e difamação. A postagem no Instagram, embora não mencionasse meu nome diretamente, tinha sido compartilhada e comentada de forma que ficou claro que era sobre mim. A escola acionou os pais, e o enteado foi obrigado a fazer terapia juvenil e um programa de responsabilidade digital. Meu marido, agora ex-marido na prática, continuava enviando e-mails, não mais pedindo reconciliação, mas pedindo perdão, dizendo que entendia minha decisão, que respeitava, mas que precisava que eu soubesse que ele estava verdadeiramente arrependido, que passava noites sem dormir pensando em como tinha destruído a única coisa boa que tinha acontecido com ele em anos, que o filho estava diferente agora, mais maduro, entendendo a gravidade do que fez. Eu nunca respondi, nenhuma vez, não porque quisesse ser cruel, mas porque finalmente entendi que algumas pontes precisam ser queimadas para que possamos seguir em frente. Toda vez que eu considerava responder, lembrava daquela noite, do grito ordenando que eu saísse da casa, da expressão triunfante no rosto do enteado.
da recusa absoluta em me ouvir, e a vontade de responder simplesmente evaporava. 3 meses depois de ter saído daquela casa, recebi uma oferta de emprego em outra cidade. Uma promoção significativa, com um aumento salarial expressivo e a chance de recomeçar completamente. Aceitei sem hesitar. Me mudei para um apartamento pequeno, mas acolhedor, no 8º andar de um prédio com vista para as montanhas. Comprei móveis novos, escolhi cores que eu gostava sem ter que consultar ninguém, montei uma pequena biblioteca no canto da sala. E adotei um cachorro de um abrigo local. Um vira-lata de porte médio, caramelo, com olhos inteligentes e um passado provavelmente tão complicado quanto o meu. Pela primeira vez em anos, eu dormia a noite inteira. Sem acordar com sons de videogame às 3 da manhã. Sem me preocupar se tinha feito o suficiente para ser aceita. Sem andar em cascas de ovos tentando manter uma paz familiar que nunca realmente existiu. Comecei a sair com as colegas de trabalho. Retomei hobbies antigos que tinha abandonado. Voltei a fazer aulas de yoga. Passei fins de semana inteiros lendo no sofá com o cachorro deitado nos meus pés. Cozinhava o que eu queria, assistia aos filmes que eu escolhia, reorganizava os móveis às 2 da manhã se tivesse vontade. E descobri algo fundamental. Eu não precisava ser amada por pessoas que não me respeitavam. Não precisava lutar por um lugar em uma família que nunca me quis. Não precisava me diminuir para caber em espaços que nunca foram feitos para mim. 6 meses depois da mudança, estava em um café trabalhando no laptop quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o enteado. Não sei como ele conseguiu meu novo número, provavelmente através de algum conhecido. A mensagem era longa, cheia de desculpas, dizendo que estava em terapia, que entendia agora o quanto tinha sido imaturo e cruel, que eu não merecia nada daquilo, que o pai estava deprimido, que a casa estava vazia, que eles sentiam minha falta, que ele sentia muito, muito mesmo. Li a mensagem 3 vezes. E então, pela primeira vez em todo esse processo, senti algo parecido com pena. Não por mim, mas por eles. Por estarem presos nas consequências das próprias escolhas. Por terem destruído algo bom por medo, insegurança e imaturidade. Mas pena não é perdão. E perdão não é reconciliação. Bloqueei o número e voltei ao meu trabalho. Porque a verdade é esta. Eu tentei ser mãe, esposa, parceira. Tentei construir pontes onde só havia abismos. Coloquei energia, amor e paciência em uma família que me via como invasora. E, em troca, me tornei alvo de uma mentira infantil e de um amor cego que escolheu duvidar em vez de confiar. Mas, às vezes, a maior bênção é ser expulsa de onde você nunca foi realmente ouvida. É ser forçada a sair de um lugar onde você estava se tornando menor, mais silenciosa, mais invisível a cada dia. É descobrir que você não precisa de pessoas que não confiam em você, que não te defendem, que não te escolhem. Hoje, mais de um ano depois de ter sido expulsa daquela casa, estou sentada na varanda do meu apartamento assistindo ao pôr do sol tingir as montanhas de laranja e rosa. Meu cachorro está deitado ao meu lado, de barriga para cima, completamente relaxado. Há um livro aberto no meu colo e uma xícara de chá ainda quente na mesinha ao lado. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto completa. Não porque encontrei outra pessoa, não porque me vinguei, não porque eles sofreram, mas porque finalmente entendi que minha paz não depende de ser aceita por quem nunca soube me valorizar. Enquanto meu ex-marido e o filho dele enfrentam o peso das próprias escolhas, enquanto lidam com a casa vazia e o arrependimento tardio, eu acordo todos os dias em um lugar onde sou respeitada. Trabalho em um emprego que valoriza minha competência. Volto para casa onde ninguém me questiona. Durmo em paz sabendo que ninguém vai me expulsar, porque este espaço é verdadeiramente meu. Eles nunca admitiram que estavam errados. Não de verdade. Não do fundo do coração. As desculpas vieram tarde demais e por razões erradas. A confissão do enteado foi motivada por vergonha social, não por remorso genuíno. O arrependimento do meu ex-marido veio quando percebeu o que perdeu, não quando entendeu o que fez. E está tudo bem, porque eu não preciso mais que eles admitam nada. Não preciso de validação, de desculpas, de reconhecimento. Não preciso que entendam o quanto me machucaram, porque eu já processei essa dor e segui em frente. A melhor vingança não foi planejada, não foi executada, não foi buscada. A melhor vingança foi simplesmente viver bem. Foi reconstruir minha vida com tanta solidez que o passado se tornou irrelevante. Foi transformar aquela expulsão humilhante em um recomeço libertador. Às vezes, quando estou dirigindo e uma música específica toca no rádio, ou quando passo em frente a um supermercado parecido com aquele onde encontrei meu irmão, sinto um aperto no peito. Não de saudade, mas de incredulidade. Como foi possível que uma situação tão simples, tão facilmente explicável, tenha destruído um casamento inteiro? Mas então lembro que não foi um único momento. Foi uma sucessão de escolhas, de não confiar, de não ouvir, de sempre duvidar, de sempre acreditar no pior. Aquela foto foi apenas a desculpa que meu ex-marido estava inconscientemente procurando para provar que eu ia abandoná-lo como sua primeira esposa tinha feito ao morrer. E o enteado? Ele foi apenas um adolescente inseguro que achou que expulsar a madrasta traria o pai só para ele. Não calculou que ao me expulsar, estaria empurrando o pai para um buraco de depressão e arrependimento. Não imaginou que ações têm consequências permanentes. Hoje ele tem 17 anos. Está em terapia, segundo ouvi. Escreveu aquela mensagem pedindo desculpas. Talvez tenha amadurecido. Talvez tenha aprendido. Ou talvez esteja apenas sofrendo as consequências e querendo que eu alivie a culpa dele com meu perdão. Mas meu perdão não está à venda. E minha paz não depende de dá-lo. Eu perdoei, sim. Mas perdoei para mim mesma, não para eles. Perdoei para soltar o peso, para parar de carregar a raiva, para não deixar que aquela traição definisse meu futuro. Mas perdoar não significa esquecer, não significa voltar. Não significa dar mais chances a quem já desperdiçou todas. Se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Porque aquela expulsão, por mais dolorosa que tenha sido, me libertou de uma prisão que eu mesma estava construindo.
Me libertou da necessidade de ser aceita por pessoas que nunca me aceitariam. Me libertou da ilusão de que amor e família são suficientes quando não há respeito e confiança. Aprendi que não posso controlar como as pessoas me veem. Não posso controlar as mentiras que contam sobre mim. Não posso controlar se vão acreditar em mim ou em versões distorcidas da verdade. Mas posso controlar quanto tempo permito que isso me afete. Posso controlar se fico ou se vou. Posso controlar se luto por migalhas de afeto ou se busco plenitude em outro lugar. E escolhi ir. Escolhi buscar. Escolhi viver. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém mais forte. Não porque passou por dificuldades, todo mundo passa. Mas porque passou e decidiu não deixar que aquilo a definisse. Decidiu não deixar que a amargura a consumisse. Decidiu não gastar energia com pessoas que não mereciam mais nenhum pensamento. Minha vida agora é pequena, simples e completamente minha. E isso vale mais do que qualquer casamento baseado em desconfiança. Qualquer família construída sobre mentiras. Qualquer amor que precisa de provas constantes para acreditar que é correspondido. Enquanto isso, sei que naquela casa que um dia tentei chamar de lar, 2 homens convivem com o silêncio que criaram. Com o espaço vazio na mesa do jantar. Com a ausência de alguém que tentou, que se importou, que amou até não poder mais. E talvez seja essa a verdadeira lição. Algumas pessoas só percebem o valor do que têm quando perdem. E algumas perdas são permanentes. Não porque quem foi embora seja cruel, mas porque quem ficou nunca mereceu que voltassem. Eu não voltei. Nunca vou voltar. Não para aquela casa. Não para aquele casamento. Não para aquela versão de mim que se diminuía para caber. E está tudo bem assim. Mais do que bem. Está perfeito. Porque finalmente estou em casa. E casa não é um lugar onde alguém pode te expulsar. Casa é onde você é livre, respeitada e verdadeiramente vista. E essa casa, eu construí sozinha, sobre os escombros do que foi destruído. E ninguém nunca mais vai poder tirar isso de mim. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.